papo tá no ar, o Rossini manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. O Rossini vem demorar. É bom de papo, bom de papo. Olá, meu amigo, minha amiga do Riso, um ótimo dia para você. Está no Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT. Ó, mais um dia conversando num Bom de Papo cheio de muita alegria e hoje o papo vai ser muito alegre mesmo. A gente vai receber aqui o médico Dr. João Evangelista. O cara é cheio de alto astral, cheio de piada e leva a vida com muito humor e a gente vai começar esse dia aí com o Dr. João Evangelista batendo um super papo para todo o estado do Espírito Santo. E claro, hoje tem papo de rua. O acidente foi por quê? Foi você que provocou ou foi... Foi eu que provoquei. Tem o Fábio Flores com uma matéria maravilhosa sobre o papo com o Dr. João. Seu Zé Renato, qual é a maior doença do Brasil na atualidade? Corrupção. E também a gente começa o programa com aquela frase de todos os dias. É bom pensar nisso. A maioria das pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. É bom pensar nisso. Vamos ver o que Tonho dos Couros tem pra gente no Bom Humor com Tonho dos Couros. A cunha, menina! Eita, rapaz, o bom humor no Bom de Papo, olha só. E num velório, rapaz, tava aquela mulher tudo chorando, aquela confusão danada no velório do médico. Aí tinha uma mulher que tava rindo. Dando risada, aí a viúva olhou e disse, mulher... Você tá rindo no velório do meu marido? Como é que você faz um negócio desse, mulher? Não, mulher, eu tô rindo, é daquela coroa de flores em formato de coração. Mas, mulher, aquilo ali é uma homenagem que os colegas dele, médicos, fizeram porque ele era o melhor cardiologista da cidade. Pois é, justamente por isso mesmo que eu tô rindo. Mas por quê? Porque eu quero saber como é que vai ser no velório do meu marido. Ele é o melhor ginecologista da cidade. Aí, doutor João, Tonho dos Couros e suas piadas recebendo aqui também humorista, o médico doutor João Evangelista. Seja muito bem-vindo, doutor João. É um prazer estar aqui. Prazer, uma honra recebê-lo aqui. Vamos receber como eu recebo todos os nossos convidados com um café cafuso, o nosso café de todos os dias, a gente começar bem o dia. E aqui é café mesmo, porque as pessoas às vezes servem café na televisão fictício, né? Aqui não, é café mesmo. Toma o seu cafuso aí, a gente toma o nosso aqui, eu e o doutor João. Enquanto isso, a gente vai ver, para começar o nosso papo, doutor João, o Fábio Flores, ele foi fazer nas ruas uma matéria sobre o nosso papo de hoje aqui. Será que as pessoas precisam do bom humor para poder sobreviver? E aí a gente vai ver como é que foi essa matéria aí com o Fábio Flores. Vejo flores em você. Eu sou Fábio Flores e a minha missão na rua hoje é descobrir qual a grande doença da sociedade. Vamos ver o que o pessoal está achando do Brasil. Qual é a maior doença do Brasil na atualidade? A segurança pública, o policiamento nosso aqui é muito precário, as fiscalizações que deveriam acontecer com a gente não acontecem, entendeu? E por aí vai uma série de situações que estão passando aí. Então o maior problema é a segurança. É a segurança. Com certeza. Então segura aqui. Aqui, ó, minha mão, pô. Seu Zé Renato, qual é a maior doença do Brasil na atualidade? Corrupção. O mosquito Aedes aegypti, ele é o símbolo da dengue e da chikungunya. Quem é o símbolo da corrupção no Brasil atualmente? É cunha. Cunha? A cunha, meu filho. Pra mim é gripe. É gripe? Você tá gripada? Eu vivo gripada. Ah, então eu vou sair de perto, desculpa. Valeu. Se a pessoa não tiver uma vida espiritual com Deus, ela fica doente. Então, o que tá faltando para as pessoas? É buscar Deus e pode comprar um picolé aqui que Deus abençoar também. Só uma questão de curiosidade. Há quanto tempo o senhor faz cover do Raul Seixas? Não oficial, desde que tem idade de adulto. Qual a maior doença do Brasil na atualidade? No meu entendimento, é a corrupção, é o sistema falido que o Brasil tem no momento. O senhor acha que a solução é alugar o Brasil? Nós não vamos pagar nada, nós não vamos pagar nada. A solução é alugar o Brasil, a solução é alugar o Brasil. A maior doença do Brasil não é nenhuma dessas. O maior problema do Brasil é a pressa. Você quer ver? Olha só. Você pode dar uma palavrinha pra gente rapidinho aqui? Ai, não. Por quê? Não, porque não.
É difícil, rapaz. É. Vejo flores em você. Muito legal a matéria do Fábio hoje aqui batendo um papo com o Dr. João Evangelista. Dr. João, o bom humor é necessário até para ajudar a curar as doenças, né, doutor? O nosso corpo, ele tem humores, né? Você tem humor sanguíneo, humor bilioso, o fleumático, que é um indivíduo frio. Para mim, o melhor humorista que existe é o nosso instrumento de trabalho, o instrumento do médico, é a vida. A vida é o maior humorista que tem. Por quê? O humorista trabalha com as coisas imprevisíveis. A vida é imprevisível. Logo, o humorista, o médico, ele tem que, dentro da vida, ele tentar relaxar alegria, tristeza, estado de ânimo, fazendo variações nas quais você tem um elemento na vida chamado imaginação e criatividade. Observa a doença. Ela nos entristece porque ela nos dá uma sensação subjetiva de que a vida vai acabar. E o humor, ele é imprevisível, a vida também é imprevisível. Quando eu converso com um paciente e eu percebo que ele está doente, aquilo está mexendo com o ânimo dele, eu jogo uma piada, uma coisa alegre no ar, e se ele esboçar um ligeiro sorriso, eu percebo que esse paciente vai melhorar. O que o humor faz? O humor modula o cortisol, equilibra, ele deixa você num estado de ânimo, e ânimo significa vida. É isso aí, a gente vai continuar esse papo do Dr. João daqui a pouquinho, no próximo bloco, não sai daí não, que o papo do Dr. João é sempre muito alto astral, e a gente volta já já aqui no Bom de Papo. Bom de papo, bom de papo. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta aqui no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo do Dr. João Evangelista. O Dr. João Responde, aqui da TV Tribuna, do Jornal A Tribuna, e está sempre com a gente aqui, com esse bom humor maravilhoso. E a gente batendo esse papo. Dr. João, vamos começar com uma pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta bacana. Acho que só o senhor para definir bem isso. Dr. João, tirando Deus, quem tem mais poder de cura? O médico, o remédio ou a vontade de se curar do paciente? Os três. Curiosamente, Deus também é humorista. Deus é um humorista atuando para uma plateia que está muito assustada para rir. A vida é uma piada. Quem falou isso foi eu, não, quem falou isso foi Voltaire, o filósofo Voltaire. Observa o que é humor. Humor é uma palavra que tem relação com várias coisas. Humor significa riso, não é? Bem-humorado é o cara que ri. Humor tem relação com a religiosidade. Humor é graça, graça é bênção, graça é riso. Desgraçado significa sem capacidade de rir, desgraçado significa maldito. Humor tem relação com sexualidade. A palavra gozado significa engraçado e gozado significa ejaculado. Observa como é que o humor cria raiz. O humor ele tem raiz na sexualidade, tem raiz na espiritualidade e tem raiz no próprio humor, que é o riso. E quem são os reis e as rainhas do humor? A criança. A criança, antes de aprender a falar, ela aprende a sorrir. Uma criança, quando a mãe briga com a criança, ela para desqualificar a seriedade do carão que a mãe dá nela, ela ri. A mãe fala, para de rir que eu vou te bater. Ela continua rindo. A mãe fala, para de rir que eu vou te bater. Ela chora, que são as defesas que nós temos. Curiosamente, o nosso cérebro, ele tem uma região chamada sistema límbico. Ali residem 3 estados de espíritos: medo, raiva e humor. Quando você sofre um conflito, o seu cérebro trabalha com os 3 mecanismos de defesa. Ou ele vai ficar com raiva do conflito, ou ele tem medo do conflito, ou ele ri do conflito. Me lembra daquela história de 3 garotinhos fazendo castelo de areia na praia. O primeiro, a onda vem e derruba o castelo de areia. O primeiro chora. O segundo vai lá e constrói um novo castelo. O terceiro chuta o castelo e começa a rir.
Por que o terceiro é o que vai se dar provavelmente melhor na vida? Porque o terceiro descobriu a transitoriedade da existência. O primeiro vai ser aquele trabalhador e perde, reconstrói. O segundo vai ser o fracassado, vai ser o que vai viver chorando de tudo que perdeu. E o terceiro vai levar a vida numa boa. Por quê? Porque a criança, a natureza é muito sábia, ela mantém o humor na criança, a criança cria uma situação conflitiva, por exemplo, brincar de casinha, brincar de papai e de mamãe, brincar de monte, ela cria uma situação conflitiva, mas no humor, o que a criança faz? Ela resolve aqui isso. O humor mantém a criança numa distância saudável da realidade. A realidade é séria, a realidade é adulta. Agora tem um grande problema. Quando nós crescemos, muito de nós, inadvertidamente, nós colocamos um paredão de seriedade na vida para deixar a tristeza do lado de fora. E com isso nós acabamos deixando a alegria também do lado de fora. Porque a alegria e a tristeza, elas estão sempre no balanço do mesmo prato. O que significa enfermo? Fermo significa firmeza, equilíbrio, fé. Enfermo, sem firmeza, sem equilíbrio e sem fé. Olha o equilíbrio que existe. Por isso que saúde, que a gente fala, saúde também está de espírito. Você observa que você, quando se pendura numa gargalhada gostosa, você massageia o abdômen, você oxigena o pulmão, porque quando você ri, você gasta mais oxigênio, você ativa a circulação. Quando você acaba de rir, você está todo vermelho, você melhorou a circulação sanguínea. O que acontece no riso falso, no chamado sarcasmo? A gente tem um apelido de riso amarelo. Eu não estou gostando desse risinho amarelo. O riso amarelo é um riso falso, que é um riso que não vem com sangue. O riso autêntico, ele vasculariza, você fica vermelhão, você massageia o abdômen, você oxigena o pulmão e você dá aquela situação de ativar a circulação. Esse humor, ele é dopamina purinha. Engraçado que a dopamina também é um hormônio da sexualidade. A dopamina também dá tesão. É por isso que as pessoas... Por isso que minha mulher é feliz, doutor. Agora eu entendi que minha mulher é feliz. Eu olho para minha mulher, ela só vive rindo, doutor. Não. E a mulher que vive rindo é uma mulher feliz. Embora às vezes você vira para ela e fala bem assim... Amor, você está gozando? Ela fala, não, estou levando a sério. Então, então, quer dizer, às vezes tem essa questão também tem essa questão do equilíbrio também. Agora, vamos voltar à história da alegria. Alegria é um estado de espírito autêntico. Existe uma coisa que nós usamos muito no dia a dia que é perigosa, chamada euforia. O que é euforia? Alegria, você libera dopamina, você se sente satisfeito, você se sente alegre. Quando você bebe, ou quando você usa droga ilícita, ou quando você está numa paixão, que é uma forma de doença, o que acontece? Você, junto da dopamina, você estimula a adrenalina. Essa adrenalina, ela interfere no funcionamento da alegria autêntica. É por isso que, quando você está angustiado, que você libera adrenalina, você fica nervoso, é o cérebro trabalhando na relação luta e fuga. Citar um exemplo, reuniões circunspectas, enterro, o velório, uma missa, um culto, uma solenidade cívica, é o lugar mais sério do mundo. Por que algumas pessoas estão na beira do caixão e dão uma gargalhada? Aí isso é o chamado riso nervoso. O que é o riso nervoso? É o riso contaminado com adrenalina. Esse riso não é autêntico, esse riso é chamado euforia. É por isso que às vezes quando o indivíduo bebe, o que acontece? O cérebro, ele acelera e você libera adrenalina. A adrenalina vem da dopamina. Aí você sente você fica excitado. Chega no outro dia, o cérebro desacelera, você fica sem dopamina e sem serotonina, e sem adrenalina. Você contando essa história, me lembrou a história da mulher que estava chorando no enterro de um milionário, um homem muito rico. Sim. E a mulher chorando desesperada. Aí o filho do cidadão muito rico olhou assim e disse, vem cá, a senhora é da família do falecido? Ela, não, sou não, justamente por isso que eu estou chorando. Excelente, né?
Isso é humor, né, doutor? Maravilhoso, excelente. Agora, o humor, às vezes, ele pode... Eu brinco com meus pacientes, gosto muito, presta atenção. O brincar não é você ser palhaço. O brincar não é você vulgarizar o humor. O brincar não é você transformar uma coisa séria numa palhaçada. Mas só para ilustrar, um dia desse, uma senhora... que eu atendi, toda enxutinha, toda durinha, é um canto, aquela senhorinha. Eu falei, quando a senhora está bem, a senhora está muito bem, quantos aninhos a senhora tem? Ela falou, 87. Eu falei, não parece, parece que a senhora tem 80. Ela falou, mas o senhor também está bem. Eu falei, a senhora acha? Ele falou, quantos anos o senhor tem? Eu falei, 75. Ela falou, não parece, parece que tem 70. Eu falei, pois é, mas eu tenho 64. A senhora podia ter baixado um pouquinho, mas... Então esse é o humor que nem sempre dá certo, você está me entendendo? Daqui a pouco a gente volta mais com o Dr. João Evangelista, essa figura que sempre é muito bom de papo aqui com a gente. Daqui a pouco a gente volta. Bom de papo, bom de papo. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta aqui no Bom de Papo, dando altas gargalhadas com o Dr. João Evangelista, esse médico excepcional e, além de tudo, um grande humorista, meu colega humorista, Dr. João Evangelista. Dr. João, vamos bater nesse papo aqui. Eu queria botar uma coisa que está muito muito debatido, porque as pessoas falam muito. Eu queria a sua opinião como médico. Na área de saúde, os médicos sempre falam do ovo. Uns médicos dizem que o ovo faz mal, outros médicos dizem que o ovo faz bem. Eu queria saber do senhor por que a medicina trata dessa situação com tanta opinião diferente. Por quê? Medicina é a arte das verdades temporárias. The medicine is like love, either never, neither always. Medicina é como amor, nem nunca, nem sempre. Aquele indivíduo que diz para a namorada, eu nunca vou parar de te amar, ele pode estar dizendo uma frase tão difícil do que ele dizer para ela, eu vou parar de te amar. Parar de amar, às vezes, é tão complicado quanto dizer, eu vou te amar para sempre. E a medicina é uma arte em eterna evolução. Os medicamentos são prescritos para que o corpo tenha tempo de curar a si próprio. É por isso que entra a história do humor dentro da medicina, porque o humor é uma arma terapêutica. E se o humor tem relação com a religiosidade, a palavra terapeuta, que foi uma palavra descrita por Lucas, que era médico, terá significa Deus, peuta significa a serviço de Deus. Então, humor é graça, graça é bênção, bênção é cura. O humor tem relação também com o nosso corpo. A serotonina é uma substância da inteligência, a dopamina é a substância do prazer e a adrenalina é a substância da defesa. Equilíbrio entre os três servir muito bem, porque se um leão, você dá de cara com um leão na selva, você não vai liberar dopamina, você vai rir do leão, ele vai te comer. No sentido figurado, claro. O que acontece? No sentido literal, claro. Você estava falando em outro sentido. Aí. No sentido literal. Mas ele pode fazer o que ele quiser comigo, né? Ele é um leão. Claro, ele é um leão, ele pode fazer o que ele quiser, não tem problema nenhum. O senhor também, né? Exatamente. Mas o que acontece? Você não vai liberar dopamina, você vai liberar adrenalina, porque a adrenalina ela é estimulada na suprarrenal, essa suprarrenal vai no pâncreas, estimula a insulina queima a glicose para gerar energia para você fugir do leão ou você atacar o leão. Isso chama-se instinto, luta e fuga. Pelo lado contrário, também não é legal uma pessoa, você está conversando com ela, ela fala qualquer coisa, você no lugar de rir, no lugar de você liberar dopamina, você libera adrenalina e faz cara feia, e fica chateado, fica aborrecido. Outra coisa, quando você está um bate-papo igual a gente está tendo aqui, parece que não, mas nós estamos fabricando serotonina. A serotonina é um hormônio da inteligência, se você não fabricar, você não consegue levar um papo desse, porque observa... A gente está adquirindo conhecimento no senhor aqui, né? Nós estamos trocando ideia dentro de uma coisa imprevisível. O bate-papo é uma coisa que o raciocínio ele vai acompanhando... Mas é tão imprevisível que eu quero que o senhor diga, o ovo faz bem ou faz mal?
relativo. Existem épocas que faz bem, existem épocas que faz mal. Porque o que acontece? Todo chocolate, ovo, medicina, arte... Tudo em excesso faz mal, então. É, na verdade, né? Tudo em excesso faz mal. Até o sexo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Eu costumo dizer, sexo é uma maravilha, mas você não come pipoca no café, almoço e jantar. Você come pipoca de vez em quando. Se você comer pipoca toda hora, você vai enjoar. Igual então, o papo de rua que a gente vai exibir agora, doutor João, com o Tonho dos Couros, no oferecimento da Casa Financeira, o Tonho encontrou um cidadão nas ruas que sofreu um acidente e hoje confessa que o acidente foi por conta do álcool. Sim. E por conta disso ele quase ficou numa cadeira de rodas, né? Por 1 milímetro ele não perdeu todo o controle do quadril e ele conta essa história pra gente e hoje ele faz parte de uma entidade e não bebe. E olha que história emocionante. Papo de rua. Agulha, menino! Olha, escute só esse recado. Você sabia que a da Casa Financeira proporciona você pagar suas contas? É isso mesmo! A da Casa recebe boletos bancários, contas de água, luz, telefone, fixo e celular, além, é claro, das faturas dos cartões da casa. Você ainda conta com atendimento diferenciado, olha, e um atendimento com comunidade de segurança. É isso mesmo. Tá esperando o quê? Passe agora mesmo na loja da Casa Financeira mais próxima de você e pague suas contas. É rápido e prático. Mais crédito, mais confiança. Olha, hoje no Papo de Rua a gente vai conhecer a história do Paulo Souza. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, meu querido. Paulo, você é um cara que hoje é aposentado. Aposentado. Você trabalhou em quê? Trabalhei no caso de Capoaba, TVB. Ah, você trabalhou lá no... Você era o que lá? Conferente portuário. Conferente portuário. O pessoal que trabalha ali ganha bem, né? Trabalha muito, mas ganha bem, né? É a verdade. É, razoável. E aí você aposentou, mas você aposentou por quê, Paulo? Ocorreu comigo um acidente automobilístico. O acidente automobilístico, você dirigindo seu carro, seu próprio carro? Eu dirigindo meu próprio carro. E como é que foi isso? O acidente foi por quê? Foi você que provocou ou foi... Foi eu que provoquei. Voltando de Piúma, chegando em Guarapari, eu dormi no volante e bati contra o muro. Caramba, mas por quê? Você dormiu no volante por quê? Você bebeu, você... Foi álcool e direção, a verdade foi essa, realidade. Olha aí, meu amigo, tá vendo? Isso aqui é um depoimento que o cara tem que ter muita coragem para admitir, né, Paulo? Que hoje em dia é uma coisa que ninguém pode fazer porque causa problemas e você ficou com sequela disso, Paulo? Fiquei com sequela, me aposentei por invalidez em 2006, tenho uma prótese total do quadril. Ah, você tem uma prótese do quadril total, cara? Total do quadril. E mais... Você anda com o auxílio de uma muleta aí? É isso, auxílio de uma bengala para apoiar, né? E mais 2 milímetros, nem 2 centímetros, 2 milímetros eu ficaria em cadeira de roda. Se agravasse mais a bacia, né? Que atingiu o fêmur e a bacia, o quadril. Tá vendo aí? Você que gosta de ir pra farra, né? Tem que ter cuidado. Eu não dirijo. Não, mas você pode pegar um carro que alguém esteja dirigindo que bebeu. Mas eu vou de táxi. É? Igual a Angélica. Vou de táxi, cê sabe. Agora, Paulo, qual é o recado que você dá hoje para as pessoas que porventura pode passar por um momento desse, que decide, eu vou beber e vou dirigir. Você tem um recado para essas pessoas? Eu digo a todos que antes de ingerir o primeiro gole da bebida, pensar muito. Não dirija um carro. Ou vai outra condução, vai de táxi, ou vai com uma turma de amigos, mas não dirija. Sempre alguém consciente na direção, porque pode ser fatal. Pela graça de Deus, hoje eu estou vivo. Encontrei um grupo de autoajuda, já tem um bom tempo que eu não bebo. E digo a todos, olha, preste bem atenção nessa mensagem aqui com o companheiro aqui. Bebida e direção não combinam. Sua família estava com você, Paulo, nesse momento? Olha, felizmente eu estava sozinho, felizmente. Senão a gravidade seria bem maior. Tá vendo aí, gente? Tem que ter amor pela sua vida, pela vida do próximo. Então, se beber, não dirija não. É um recado aqui do Paulo Souza e do Papo de Rua. Muito bacana. Papo de Rua com o Tonho dos Couros hoje é um exemplo isso aí, né? A pessoa ter coragem de dar um depoimento desse, né, doutor? E isso faz com que muitas pessoas parem com a ideia de ainda beber e dirigir, né? Porque tudo em excesso faz mal, como o senhor falou anteriormente, inclusive o álcool, né? Principalmente o álcool. Uma busca artificial do prazer. E o prazer, existe sacrifício, mas existe o prazer natural, que é a alegria, e não a euforia, que é obtida no álcool. Vou fazer o seguinte, vou na pergunta de lascar. A gente tem agora a pergunta de lascar aqui no nosso programa, e a pergunta para o doutor João Evangelista é o seguinte: se o senhor estivesse trabalhando numa emergência de um hospital
e fosse o único médico de plantão vendo chegar em uma ambulância 3 pessoas com estado gravíssimo, vítimas do mesmo acidente, e se pudesse salvar uma vida, quem o senhor escolheria dessas 3 pessoas? Primeira, Eduardo Cunha. Segundo, Renan Calheiros. Terceiro, José Sarney. Mas que acidente, seria maravilhoso esse acidente, né? Era bom que fosse fatal, né? Mas infelizmente... Eu furava o pneu da ambulância. Para chegar bem atrasado. Para não dar tempo de salvar a vida, doutor? Infelizmente, é verdade. Que pegadinha essa com o senhor, hein? Pegadinha, hein? Essa é de lascar. Diga aí, uma situação médica passar por uma situação dessa, doutor? Isso chama-se 3 patologias extremamente infectantes e disseminantes. Isso é difícil de tratar. São 3 doenças difíceis de tratar. Tanto que elas são tão crônicas que eles tentam, só que os medicamentos não fazem tanto efeito. Mas esperemos que façam, né? O votinho, né? O voto, né? Agora a eleição está aí, né, doutor? É bom que as pessoas pensem nessas pessoas, né? Que o mal que essas pessoas fizeram ao nosso país. Doutor João, voltando ao nosso papo, o que o humor, qual é a arte do humor, de verdade? A arte do humor é tirar a seriedade da vida. A imaginação, ela foi dada ao ser humano para compensar o que ele não é. O humor foi dado ao ser humano para compensar o que ele é. Humor é a arte de não levar a vida a sério. Humor é a arte de voltar a ser criança. A criança, ela brinca, ela transforma todo o conflito no riso. A criança usa o riso para tirar a ansiedade. A criança é atemporal. A criança, 1 minuto dela brincando, nós somos escravos do relógio. A criança não tem aquela ansiedade de preocupar. A criança usa o humor, a criança usa o riso, a criança usa o humor para tirar a seriedade da vida. Agora é importante não que a gente vá crescer e continuar sendo criança, mas a gente tem que crescer e ter muito cuidado com essa trincheira da seriedade. Porque se você criar uma trincheira muito grande da seriedade, repito, você deixa a tristeza lá de fora, mas pode deixar a alegria também. Humor me lembra de uma frase, eu diria que o humor é meu pastor e nada me irritará. Isso é bíblico. Doutor João, que maravilha, viu? Porque essa frase realmente assim, deixa o nosso papo de uma forma, encerra o nosso papo de uma forma maravilhosa. É claro que o Chico Anísio falava uma coisa que eu queria também lembrar para o senhor, que eu já falei isso para o senhor uma vez. O Chico Anísio dizia que nós humoristas, nós éramos médicos, nós somos médicos do espírito. E eu achava isso maravilhoso quando ele falava isso. E eu queria finalizar homenageando o Chico Anísio, foi para mim um dos maiores humoristas do mundo, e queria finalizar com o senhor tocando piano, porque eu sei que o senhor, além do humor, além da medicina, o senhor ama muito a música, e a gente tem um vídeo do senhor tocando piano, e eu gostaria de encerrar esse programa de hoje com o Dr. João Evangelista tocando piano aqui no Bom de Papo. Olha só, na casa dele, não deu para trazer o piano aqui para o estúdio, a gente fez um vídeo na casa dele. Obrigado, doutor João. Abraço. Obrigado. Vamos ver aí, doutor João tocando piano. Que bacana. Obrigado, doutor João.